Olá amigos, mais um QualityCast, hoje muito especial. Olha só, você que não me conhece, logo de cara, já anote aí, Marcelo Kim Underline. E o mais importante, que eu falo sempre em todos os nossos programas, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, porque acredite, 60% dos nossos ouvintes e seguidores acabam então não se inscrevendo. Se inscreva lá no canal porque é importante para que a gente continue levando informação para todos aí, o YouTube entenda para poder distribuir. Senhores, hoje nós estamos aqui com a doutora Thalita da Mata, do Hospital do Coração. Ela veio nos orientar aqui sobre a saudabilidade, prevenção à doença, qualidade de vida. O nome do instituto da doutora é o Instituto Mutari. Isso, correto, Queen. Olha só que beleza esse nome, Instituto Mutari de Mudança. Doutora, obrigado por ter vindo, para a gente bater esse papo, para a gente falar um pouco da saúde das pessoas, os últimos tempos, como as coisas mudaram, né? Entender um pouco essa medicina preventiva, essa medicina não tão numérica, mas mais humanitária. Enfim, a gente falar um pouquinho. E muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos discutir um tema que eu sou apaixonada. Eu acho que é isso que me faz ser cada dia melhor na minha área, porque eu sou extremamente apaixonada pelo tema. Uma apaixonada por medicina, né? Sou pela medicina, por prevenção, por saúde, por longevidade. Isso mudou minha vida e me faz cada dia ser uma pessoa melhor através da minha profissão. Olha só, boa você ter começado assim. Doutora, me fala uma coisa. Quando a gente pensa, né, pelo menos lá atrás, anos atrás, a gente pensava a saúde, prevenção e qualidade de vida de uma maneira muito diferente, né? Acho que isso vem se atomizando nos últimos anos e a gente entende hoje a prevenção muito diferente do passado. Quando a gente pensa em tecnologia e mesmo na ciência, mudou a esse ponto mesmo, com essa linha de corte do Covid-19, as pessoas estão mais conscientes realmente o que fazer para a manutenção da saúde ou falta muito ainda? Eu acho assim, mudou muito, a gente vem melhorando cada ano mais, principalmente até por causa da tecnologia, de novos exames, mas ainda falta muito, então acho que a gente está no meio do caminho. Mas antigamente a gente falava muito em prevenção. Hoje em dia a gente fala além de prevenção, a gente fala de uma medicina proativa. Então não é só prevenir, é correr atrás. Então fazer mais exames laboratoriais que possam mudar a nossa visão do futuro, isso é muito importante. Então a gente vai buscar dados, vai buscar informações antes que a gente tenha a doença instalada. Porque hoje, pelo menos eu, Thalita, médica nutróloga, eu busco isso, uma medicina proativa. Eu vou correr atrás de um problema que eu possa ter no futuro. Isso é brilhante, se eu conseguir essa prevenção, remediar esse problema. Essa é a tal da longevidade. Exatamente, é isso. Não é um milagre, não é uma cápsula milagrosa, não é nada disso. São vários hábitos que a gente muda na nossa vida, inclusive procurar o médico, fazer exames, todo um contexto, ir atrás mesmo, correr atrás dessa longevidade. Olha só, a formação da doutora é muito boa, ela vive também em hospitais. Vou fazer uma pergunta para ela aqui, saia justa, que ela vai ficar muito brava. Olha só, está preparada? Preparada. Olha só, obesidade, vamos entrar nessa pasta agora. Obesidade. Então nós temos muitos obesos no mundo, né? Sobrepeso. Acho que está em torno de 2 bilhões de pessoas obesas no mundo. E daqui a uns anos está previsto, acho que 2035, para 4 bilhões de pessoas, metade da população mundial. Você deve ter todos esses números. Eu vou aqui me arriscar, depois você me corrige. Está corretíssimo. E nós perdemos no Brasil, em decorrência das doenças metabólicas, 170 mil pessoas pela cascata da obesidade. Parece que não tem freio, né? Vem a tecnologia, vem tudo, e essa obesidade não tem freio. Você acha que isso também é pelo, sei lá, ambiente obesogênico, é alimentação, ou tem a ver também com o estresse, ou é esse todo que as pessoas estão tão obesas assim no mundo inteiro? E
eu não sei, mas não parece que tem um freio, não parece que está diminuindo, só aumenta, mesmo com as canetas mágicas, os análogos de LP1, as cirurgias bariátricas e tudo. Como é que a gente está no cenário? Qual a fotografia hoje? Acho que você fez uma fotografia brilhante do cenário. O cenário que a gente tem é exatamente esse. A obesidade é uma das doenças que mais crescem no mundo todo, tá? Não é só no Brasil, então no mundo todo é uma das doenças que mais crescem. A gente tem essa impressão de não ter freio, apesar das medicações que são hoje muito eficazes, só que eu acho que a gente vai ter essa visão que ela teve uma redução no futuro. Acho que a gente não tem essa visão agora. Não dá para mensurar ainda. Não dá para mensurar ainda, tá. Porque a gente está colhendo os frutos do passado. Tá certo. E quando você fala qual que é o principal motivo, não existe um motivo. São vários motivos, que é o ambiente, é a nossa educação, é até o poder socioeconômico, é o estresse, a falta de sono, uma alimentação totalmente desequilibrada e principalmente o estresse e o ambiente. Hoje a gente desconta tudo na comida. A gente está feliz, a gente come. A gente está triste, a gente come. A gente está depressivo, a gente come. Então, assim, se a gente não parar de começar a usar a comida como uma válvula de escape, a gente nunca vai conseguir parar a obesidade. É o que eu digo, né? A comida é uma chupeta emocional, né? Exatamente. Exatamente. Então tá ligado o que eu falei, né? Essa parte emocional, tá ligado, assim, Tá não é só... Não, tá tudo ligado. A cerne de tudo é assim, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, genética, mas que a parte emocional está intimamente ligada a tudo isso, a gente tem certeza absoluta. E assim, desculpa, mas uma reflexão, né? Vamos lá. Quando a gente bebe em excesso, ou fuma, ou usa drogas, todo mundo acha isso um espanto. Todo mundo fala, pelo amor de Deus, você tem que beber menos, você tem que parar de fumar. A gente já liga isso a doenças. Só que comer não. A gente não fala, você está comendo demais. Às vezes fala, mas às vezes a gente é até criticado por isso. Boa análise. Essa faz pensar, essa angustia, hein? É verdade. E se a gente for pensar, Verdade. o pior, tá acontecendo isso desde a infância agora. Então, assim, a obesidade vem crescendo. E junto com a obesidade infantil. Porque a gente hoje não fala para criança, você está comendo muito doce, está comendo muito chocolate. Às vezes, na correria do dia a dia, e a gente às vezes nem pode culpar os pais, mas os pais às vezes não têm tempo. Então, vai a coisa mais prática, fácil. A comida até serve como uma ferramenta de controle dessa criança. Compensação. Agora eu vou te confundir mais ainda, excelente, mas olha... Veja se essa afirmação está correta. Ok, a população está obesa, muito bem, com sobrepeso. Não falo mais obeso, né? Não pode falar. Não pode, sobrepeso, obeso, tá não, certo. obeso e sobrepeso. Depende da classificação. Tá. Mesmo assim, o brasileiro está comendo muito e mal, entendeu? Pode ser também isso, né? O que eu quero dizer aqui que eu estou conversando com a doutora? Eu quero dizer o seguinte... Eu posso comer durante o dia muitas calorias e bastante até. Mas não significa que eu estou me nutrindo. Eu posso comer um monte de caloria vazia, sem valor nutricional nenhum. É isso que eu estou querendo dizer, que o brasileiro está comendo muito e mal. Né? Sim, e às vezes não é nem a questão de quantidade. Às vezes não é que o brasileiro esteja comendo muito. Às vezes ele tem uma refeição no dia, ou 2 refeições no dia, mas a densidade calórica é altíssima. Altíssima. Não nutre. Um sanduíche não nutre ninguém. Agora, um prato de arroz, feijão e carne, legumes, saladas, às vezes é um pratão, aquele prato grande, colorido. Mas aquilo nutre. Então, às vezes não está tão relacionado com a quantidade, mas sim com a qualidade. Não só o quantitativo e o qualitativo, Isso, né? porque Fazer essa versão. Exato. A qualidade nutricional é muito ruim. Porque junto com o sanduíche vem a batata frita, vem o milkshake, vem o refrigerante. Não é só o sanduíche. Tudo que é mais fácil, tudo que é mais rápido. Vem aquela fritura, vem aquele carboidrato pronto, cheio de conservantes. Desnecessário, né? Exatamente. Agora, quando uma criança, eu escutei essa máxima, vê se está correto. Uma criança obesa, né, com sobrepeso, uma garota, um garoto de 8, 9 anos, e assim ele foi. O número de células adiposas desse indivíduo é bastante alto. Sim. E aí ele perde peso na fase mais madura. Mas essas células estão lá. Sim. Ele precisa tomar cuidado com isso, Elas para não encher novamente. Elas não é desaparecem. isso que eu devo pensar. Exatamente. Elas não desaparecem. A célula de gordura, ela não desaparece do nosso corpo. Putz.
É assim, é um alerta que a gente vai ter que ter pro resto da vida. Eu tenho que tomar cuidado para não encher de novo, então tem que manter a minha ingesta, fazer ali as refeições. E você deve ver muito na clínica, a gente vê aqui na loja e com seus colegas. O que você entende da carbofobia, né? Porque a carbofobia, ela foi parar até no American College, agora recentemente, a preocupação dos cientistas é porque os atletas estavam treinando demais, claro, buscando performance, Sim. mas também querem estética e diminuíram muito o carbo e estavam ficando muito doentes. Exato. O sistema imune ia no chão, né? Então, a carbofobia nos últimos anos também cresceu muitíssimo. E aí eu queria aproveitar, saber a sua opinião. E qual é a sua opinião em relação à ingesta proteica? Guarda o carbo aí, a gente volta nele, mas saiu um estudo agora há 2 meses, eu estava lendo sobre a proteína na janela de oportunidades, né? Disseram que uma pessoa com mais idade, a minha necessidade de uma pessoa mais idosa é fazer uma ingesta proteica maior. E é justamente nesse momento que o idoso está comendo pão com leite, um café e está comendo... está em caquexia, sarcopenia, precisando de massa muscular, e ele está comendo um pão com café com leite, né? Não quer mastigar mais, ou vai tomar uma sopinha e tal. A nossa necessidade, ao passar dos anos, por problemas enzimáticos, enfim, é maior? Eu tenho que fazer uma ingesta maior por quilo de peso corporal? Ou não? Para saúde, eu estou pensando em saúde, Sim. pessoal, não performance, né? Por quilo de peso não é maior. Não é maior, Não há necessidade. Não há necessidade. O que a gente calcula depende da comorbidade da doença que esse paciente possa ter, entendeu? Isso aqui vai me nortear, né? Exatamente. Se ele já tem uma sarcopenia, que é uma baixa quantidade de músculo e de força, ele vai precisar de uma ingesta proteica maior. Então, a gente vai calcular 1,8, 2 gramas por quilo. Se ele não é sarcopênico, se ele não tiver nenhuma doença, a gente calcula os 1,5. Continua calculando 1,5 gramas por quilo de peso. Então, o que vai definir isso para mim não é o envelhecimento. E sim, é o estado dele. Exatamente, o que ele tem de comorbidades, entendeu? Então, assim, um paciente diabético. O paciente diabético, eu posso dar mais proteína, claro, se o rim dele não tiver nenhuma alteração, porque aí eu vou diminuir um pouco o carboidrato. De novo, né? Quem é o indivíduo, né? Exato. Como é que ela vai falar aqui de uma situação genérica? Quem é o indivíduo? A medicina, ela tem que ser individualizada. Então, isso é uma das coisas que às vezes a gente vê muita informação. Instagram, Facebook, YouTube. Só que a informação a gente não consegue passar para cada indivíduo. Por isso que a consulta médica, o acompanhamento médico é tão importante. Porque quando você vai abrir ali o paciente, o leque que a gente pode fornecer para ele é gigantesco. Eu tenho que ver rim, eu tenho que ver coração, eu tenho que ver até os antecedentes familiares desse paciente, risco de doenças. Você tem que fazer uma imersão nesse indivíduo, né? Exatamente. Porque só assim você vai conseguir entregar uma performance, uma ajuda para ele, senão não vai conseguir. Exatamente. Se for superficial, você não consegue. Não consegue. E essa questão assim, eu preciso ofertar 2 gramas de proteína por quilo de peso. É lindo fazer as contas, é lindo falar. É verdade. Gente, para você passar isso para um paciente de 80, 90 anos... Eu sei. Você falou perfeitamente. Ele quer o pão com leite à noite, não quer comer nada. Um bife para ele é uma angústia. É um sacrilégio, O dente, a dentição já não é mais igual, a digestibilidade não é igual, o intestino não funciona. Verdade. Ele nem quer ver aquela picanha maravilhosa, ele não quer, gente. Então, assim, é muito complicado e a gente tem que ajustar tudo isso, porque assim, a quantidade de proteína do idoso, às vezes ela não é diferente do paciente mais jovem. Mas a gente tem que ver que esse paciente, ele tá perdendo mais. O catabolismo dele é constante, a partir dos 50 já. Exato, então forte. assim, ele já tem uma deficiência hormonal, a absorção dele é prejudicada. Então a gente, além de calcular isso, a gente tem que ter uma melhor qualidade da proteína, para ter uma melhor qualidade de absorção. Aí é a biodisponibilidade também, né? O que eu vou dar para esse indivíduo, né? De novo, né? O que você falou, mergulhar no histórico dele e etc e tal. Puxa vida, eu estava falando aqui com a doutora antes de começar. Se você pudesse resumir o que você aprendeu no Covid-19 dentro de hospitais, eu ficaria aqui 2 dias falando. Mas como é que foi, hein?
Nossa. Assim, profissionalmente, em algum momento, Thalita, o que você pensou, assim, aquilo tudo que você tinha estudado, toda a tua jornada até ali, e era você no Leme. É pirante, não? É pirante, mas eu acho que... Eu vou falar por mim, mas eu acho que a maioria dos profissionais de saúde são assim também. Parece que quando você é chamado para aquela guerra, para aquela batalha, você não pensa em mais nada. Você só pensa naquela... vencer aquela guerra. Aquela situação. Você vai armado até os dentes, você leva todo o conhecimento, tudo que você já viu. E eram pacientes que a gente, na verdade, nunca tinha visto na vida. Então, assim, dentro de um hospital, como eu faço a nutrologia hospitalar, eu faço a nutrição, às vezes, do paciente por sonda nasointeral. Tá. Então, aquela sondinha que vai no nariz e corre uma dieta, através dessa dieta eu consigo nutrir o paciente. Só que no Covid-19 teve muitos pacientes que ficaram pronados, ou seja, de barriga para baixo. Aí você pensa, meu Deus, mas ele tá de barriga para baixo, com uma sonda, infundindo dieta no estômago, no intestino. Ele vai tolerar? Não tinha pensado nisso, eles estavam pronados. Eles estavam pronados. Como é que você trabalhava? A gente também não sabia, a gente teve que descobrir. Pô, que louco. Foi, e a gente começou a descobrir, a gente começou a fazer, dentro de um hospital, conversar com outros médicos de outros hospitais, porque a gente não tinha isso na literatura. Era uma coisa totalmente nova. Então assim, a gente aprendeu muito, e a gente começou com medo, porque tinham pessoas que no começo era pronado um dia, 2 dias depois, eram dias e dias pronados. Agora você imagina, o Mas Covid... por quê? O que ele é pronado? Eu tô entendendo, mas por qual motivo que ele ficava assim? Pronado? É. Porque melhora a troca gasosa pulmonar dele. O paciente respira melhor. Imagina, tá bom. Exato. Peguei. Tá certo. E aí, tipo assim, o Covid, ele é uma doença extremamente catabólica. Então, Sim. todo mundo que teve Covid e ficou no hospital sabe o quanto perde de massa muscular. O paciente Rápido, ele é né? rápido, ele é consumido. Eu brinco que eu nunca fui tão importante na minha vida como eu fui durante o Covid. Sim, imagina vocês. E aí o paciente é extremamente consumido. Então, assim, para o paciente conseguir sair Você era tamponadora daquela situação, né? Aí eu ajudei bastante. Eu me sinto muito feliz por isso, Claro viu? Que sim, claro que sim. Porque como a nutrologia ainda é uma especialidade, principalmente a hospitalar, é uma especialidade muito nova, a nossa especialidade não é muito conhecida, igual um cardiologista, Sim. igual um ginecologista. Mas tomou destaque nesse momento. Sim, no Covid a gente ficou um pouquinho importante. Os 5 minutos de fama, né? Foi bem legal. Imagina aí, importante. Isso me fez me aproximar muito dos colegas, né? Porque eu tava ali ajudando, tava querendo tirar o paciente daquela situação. Então, o paciente pronado. Então, a gente já sabia, o Covid perde muito músculo. Agora, você imagina, a gente não conseguia nutrir o paciente, ele lá de barriga para baixo. Tô tentando imaginar. Como que ele iria ficar 7 dias sem comer nada? Sem nenhuma nutrição? Como que ele ia sair daquela situação? É igual a gente. Imagina quando a gente tá doente e a gente não consegue se alimentar. A hora que o organismo mais precisa de todas as forças para poder fazer o recovery ali dentro. Exato. Que ele tava sofrendo. Então, a gente teve que criar uma solução. E a gente foi criando. Então, a gente usava a nutrição interal em baixo volume, depois a gente foi aumentando, a gente usava a nutrição por veia. Não estava no livro, né? Não estava no livro. É isso aqui. Agora já tá, mas antes não estava. É análogo à guerra mesmo, né? Sim. Vai chegando ali, é o que tem é isso e vamos que vamos. Você vai pro combate com aquilo que você tem. E com a sua força, com a sua disponibilidade, com a perseverança, a gente consegue vencer. Tinha dias que eu saía, tipo assim, que eu voltava pro hospital 10 horas da noite, 11 horas da noite, e tava tudo bem. Porque você está fazendo. É outra conversa. Nesse momento era uma missão, né? Que nem você falou aí há pouco. É uma missão. E quando a gente pensa na família, né? Que acompanha o paciente, o momento da sua conversa com a família, como é que é para você isso, da importância? Depois tem algum acompanhamento pós, quando ele recebe alta? É importante que ele continue uma orientação mínima, não só na ingesta via alimento. Imagino que deve ter alguma suplementação, depende do caso, né? Claro que depende do caso, mas a família costuma entender, Sim, a família entende muito, até porque a gente explica, a gente trabalha muito isso com as famílias. A sonda nasointeral ou uma gastrostomia, ela ainda, assim, as famílias têm receios, porque quando você vê um paciente com uma sonda ou com uma gastrostomia, aquilo já te remete a uma coisa assim, meu pai tá grave, meu pai não vai sair mais dessa situação, meu pai nunca mais vai comer por boca. E a gente sabe que comer
se alimentar é algo prazeroso, é aquilo que te leva à infância, aquilo que reúne famílias. Então, assim, é uma coisa muito difícil para os familiares, quando a gente fala assim, seu pai agora vai usar uma sonda, vai usar uma gastro. Então, a gente precisa ter muito relacionamento com a família, explicar tudo aquilo, mostrar que o paciente, ele está sendo alimentado, ele está sendo nutrido. Às vezes a gente mudou... Daquela maneira. Isso. Porque ele pode daquela maneira. Ele pode. A gente mudou a forma de administrar, mas ele está sendo nutrido e a família começa a entender que sem aquilo o paciente não vai sobreviver. Putz. Então, a família começa a ter muito carinho também com a nossa especialidade. Muitos acompanham em consultório, até para ver se o paciente está ganhando peso ou não. Então, assim, a gente tem pacientes no consultório, às vezes, que também não fazem uso de sonda ou de nutrição, mas que o nutrólogo entra para reabilitar. Igual, o paciente vai fazer um transplante cardíaco. Dentro do HCOR eu pego muito transplante. Então, antes do paciente ser transplantado... protocolo prévio. Exato. Específico, porque o paciente, quando ele está nessa iminência de ser transplantado, ele também é um paciente hipercatabólico. Então, assim, ele está gastando muito, tá? Peraí, antes. Tá, tô tentando te acompanhar. Então, ele vai fazer... Ele já está num catabolismo pesado porque ele não está bem. Exatamente. Tá certo assim? Exato. E por causa da doença de base, geralmente a insuficiência cardíaca já é uma doença que aumenta muito o catabolismo do paciente. Então faz perder muita massa magra. Então você ali, como protocolo prévio, já tem um aporte, já tem um protocolo para aquele tipo de situação. E sabe o que é o mais legal? Dentro do hospital, a gente usa a maioria das coisas que a gente usa fora. Creatina, HMB, whey. O HMB com certeza é um tamponador excelente. Exato. Fala um pouco, a gente tem aqui na loja e tudo. Mas legal, doutora, ter falado, porque, imagina, o HM-Beta existe há muito tempo já. Exatamente. Mas é falado pouco, e agora, nos últimos 10 anos, começaram a falar um pouco mais, alguns laboratórios para tamponar esse catabolismo. E na área dela, então, é feijão com arroz, assim, né? Creatina, assim, HM-Beta. Whey protein. Ah, sim, um aporte proteico. Né? Ômega 3, vitamina D. Imaginei. Vitamina D, anabolizantes. Ah, imagino. Isso que é a verdadeira indicação desses produtos. Exatamente. É pra isso, né? O HMB, você falou, é bom a gente falar dele, porque assim, tem milhões de suplementos. Mas suplementos que são estudados, que tem bons estudos, são poucos. O HMB, os estudos são maravilhosos. HMB tem muita estudo. Creatina tem 66 mil trabalhos publicados no PubMed. Exatamente. Cafeína tem muito. Whey, não esqueça. Imagina que eu vou esquecer. Whey protein, e tem mais acho que uns 2. 6, 7. Assim, ômega 3. Ômega 3 tem muito. Sim. Tem 10, vai. Assim, grandes estudos. Grandes estudos. Volume. Exatamente. Até porque pra gente ter dentro de um hospital... Acho que glutamina também. A glutamina, só que a gente depende da indicação, mas também tem bons estudos. Então, pra gente ter dentro do hospital, a gente tem que ter todo esse respaldo científico, né? Claro. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o que os pacientes usam? É igual o paciente do consultório, é igual o paciente que tá em uma de maratona. Alta performance, Exatamente. Porque o organismo... A doutora vai falar aqui, eu vou tomar bronca, mas... Eu imagino que o organismo de um ultramaratonista... esteja num estado muito parecido com algum paciente que ela atende lá, né? Fazendo uma analogia aqui de necessidade do recovery, etc. E tal, né? Exatamente. As necessidades são parecidas, a diferença é que meu paciente não pode fazer a atividade física que o ultramaratonista está fazendo. Exato. Se ele pudesse, seria maravilhoso. Igual tem pacientes meus que, além da via oral, de todos esses suplementos, eu tenho que dar uma nutrição pela veia. Isso que eu ia te perguntar, você falou, não entendi bem, né? Nós temos ali pela veia, é tudo em sinergia? Depende, né, da fase, né? Depende. O que ele está aceitando. Do que ele está aceitando, da indicação, do gasto calórico desse paciente. Então, a gente tem essa nutrição parenteral, né? Do peso, da perda de peso, de tudo isso. Essa nutrição parenteral é uma nutrição que a gente faz através da veia do paciente. E é uma nutrição que a gente consegue absorver 100%. Tá. E assim, a sondinha, às vezes, ela incomoda um pouco o paciente. Ela pode, parece que o estômago do paciente está sempre cheio. Então, às vezes, eu não vou conseguir que o meu paciente se alimente muito bem, porque ele já está com essa sonda. Mas, doutora, o que eu tenho na veia? Vitaminas, minerais... Proteína, carboidratos, lipídios especializados, que é rico em ômega 3. É como se fosse uma nutrição completa por boca, através da veia. Aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídios, tudo.
proteínas, eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. A gente monta uma bolsa. Meu, eu tô indo pro hospital. É muito legal. Eu brinco, gente, se essa moda de parenteral pega, a gente tá... Meu. Então, mas a bolsa, ela é... Tem várias bolsas, né? Exato. A gente tem uma bolsa pronta para uso, que já tem tudo isso. Imagino que sim. Que aí tem as proporções, Deve tanto ter de as lipídios. proporções, Isso, aí e eu em casos escolho. específicos, vocês devem ter que montar uma A gente bolsa. manipula a Vocês. bolsa, que tem indústrias específicas para Imagino. manipulação dessa bolsa. Então, assim, eu tenho um paciente que eu quero dar pouco carboidrato, pouco açúcar, porque ele já tá com uma alteração glicêmica. Eu vou lá, deixo quase nada de carboidrato e aumento bastante a proteína e os lipídios ricos em ômega 3, Meu, entendeu? tua área é muito legal. É muito legal. Por isso que eu falo que eu sou apaixonada. É muito legal, assim, Sim. o que você faz, né? Assim. Agora, como é que você vê o nosso país em relação a outros, pela experiência que você tem, Estados Unidos, Europa, Ásia, em relação à nutrologia nesses casos que a gente falou? O Brasil está muito adiantado, está atrasado, eles pensam diferente em relação a esse aporte numa situação parecida com essa que você falou, por exemplo, um pré-transplante, uma caquexia, enfim, sarcopenia, essa situação toda quando ele entra no hospital, o olhar é o mesmo? Ou não, a gente está muito diferente. Não, o olhar é o mesmo, sabe por quê? Porque assim, nós profissionais, a gente sempre o nosso olhar é sempre para a medicina lá fora. Tanto os guidelines europeus, americanos. Então, o olhar é o mesmo, porque a gente busca de fora para trazer aqui para dentro. Então, assim, o que eu sei de oferta calórica, proteica, eu tirei dos guidelines europeus, americanos, que o brasileiro, ele tá muito em sinergia. A gente tem uma sociedade muito boa. Porque rim é rim, coração é coração. Exato. Não muda o modelo, né? Exatamente. Então, disso, posso falar que a gente não estamos atrasados. O que a gente está um pouco aquém é na parte de tecnologia. Tá. Entendeu? E às vezes de implementação. Hoje, a nutrologia já mudou muito. Igual eu te falei, eu fiz residência há 10 anos atrás. Ela tem essa cara de menina, mas ela tá com 83, tá? Não posso nem contar a minha idade aqui. Então, assim, eu fiz nutrologia há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje. Muito, realmente era. Hoje eu tenho... inteiro. Exatamente. Hoje eu tenho um relacionamento dentro do hospital que eu falo assim, olha, o paciente não está comendo há 2 dias, posso entrar no caso? Eles nem pensam, claro, porque eles sabem da importância. Você é uma ferramenta para eles essencial para eles darem continuidade. Exato, para o paciente sair do hospital, para o paciente se recuperar, para o paciente cicatrizar. Só que há 10 anos atrás não era assim, entendeu? A gente não tinha essa repercussão. Então, se o médico fala, mas será que é necessário? Não, tem só 3 dias que ele não come, ele tá tomando leitinho dele, Exato. ele tá comendo o mingauzinho dele. A gente sabe que isso não é suficiente para o paciente. Mas antigamente a gente não tinha esse olhar voltado, né, para a nutrição. Mas eu tenho uma reclamação para fazer e você é a única pessoa aqui que vai poder responder. Pensa antes de responder. Por que é que quando eu vou visitar alguém no hospital e vejo o que a pessoa está comendo, por que é que a comida é tão ruim no sentido de aporte proteico, dos cuidados? É muito ruim, Thalita. E eu não posso discordar de você. Porque... Porra! Fico pensando, quem é que cuida disso? Por que é isso? É uma questão econômica, não é possível para aquele indivíduo, sei lá, vou falar qualquer coisa. Tem lá um queijinho, não sei o quê, tem porra, não é possível. Não, e o pior não é isso. E o suco de caixinha? Então. E as torradas? Exato. E o tanto de pão? Exato. Mas você sabe que isso está mudando muito. Porra, isso está mudando. Tem que e mudar. Isso está sendo um grande diferencial nos hospitais. Então, o hospital que quer destaque, ele está dando visibilidade para a sua alimentação, para a alimentação do paciente. Como foi no passado, hospitais, hotelaria, que Exatamente. não tinha, né? Tô lá atrás, né? E teve esse momento, né, do Brasil. Agora você está dizendo que nós estamos chegando nesse momento aqui também. Nos grandes hospitais, Tá. a gente já está nesse momento. E eu trabalho nesses hospitais. Você que está procurando ficar doente, Exatamente. vá com a doutora nesses... Hoje em dia, a maioria não vou falar a maioria. Alguns hospitais, então, ele já oferece o cardápio para o paciente. Ele quer peixe, ele quer carne, Olha lá. ele quer frutos do mar, dependendo do hospital, a gente já tem.
Eu já cheguei para um paciente meu dia de sábado, ele estava comendo um polvo. Eu falei, não, vai. tô te falando. Eu falei, onde Nunca você vi pediu isso esse na minha polvo? Eu vida. falei, onde você pediu esse polvo? Aí, a gente quer ficar doente? Olha, ó. Falei assim, não, foi no cardápio aqui do hospital, eu polvo é selecionei. Eu falei, meu Deus. E eu ainda perguntei, porque polvo é difícil, né? Pô, Eu falei, e tá até no bom. restaurante é Exato, eu fiquei assim, ela falou, não, doutora, e tá no ponto ideal. Eu falei, nossa, tem chefe lá no hospital. tem chefe. Então, alguns hospitais já estão priorizando isso, porque Legal isso é saber. importante. Sabe por quê? Pensa comigo, uma pessoa que passa a vida inteira dela querendo performance, longevidade, cuidando da saúde, quando ela mais precisa, Aí tem um retrocesso. Boa não, análise, ela quer ser bem atendida. É. Então as pessoas estão buscando isso. Elas vão no hospital não só pela hotelaria, mas pela comida. Então a gente sempre está tentando melhorar essa Eu tô questão. chocado no bom sentido, assim. Que É. bom ouvir isso, né, de uma profissional da área da saúde. Porque eu reclamo, mas ninguém falou isso aqui, assim. Não sabia que tava assim. Que legal. Sim, a gente está melhorando muito. Ainda tem muito para melhorar, mas já melhoramos muito. Mas isso é claro, depende muito de serviço para serviço, né? Aqui eu Não tô é falando fácil. de uma grande minoria, Sim, infelizmente. nós estamos no microclima do país aqui, imagina. Exato. Não tem nada a ver o que ela está falando, provavelmente, para todo o país. É um lugar ou outro que começou a despontar. A gente está embrionando isso ainda, né? Vai melhorar, espero que melhore. Mas pelo menos já tocou o coração aí do pessoal. Aonde você se abastece de informação durante o ano? Como você se recicla? São congressos? É que mudou muito também nesse aspecto, né? Antigamente você precisava viajar muito, hoje até isso mudou. Mas como é que você gosta? Porque assim, quem está na medicina é diário, né? Vários colegas aqui, oncologistas que vêm aqui, falam, Kim, eu acordo 5h30 da manhã e tenho que ler ali pelo menos uma hora antes de... E já acostumei há muitos anos fazendo isso, enfim. É tudo muito fluido, né? A informação não é estática, ela está sempre... Como é que é para você isso? Que essa área também está muito quente, não? Isso que eu ia falar, além da informação não ser estática, na minha área de nutrologia, obesidade, longevidade, todo dia tem alguma coisa. Todo dia. Então, assim, o bom de vir de uma área bem técnica, bem científica, como eu sou de dentro do hospital... É que você tem uma escola Isso. muito adiantada já. Então, né? assim, eu já tenho o hábito de congressos internacionais, estudos, sempre estudos científicos. Eu vou atrás de artigo É que você científico. está, vulgarmente falando, como eu falo aqui na loja, com a barriga no balcão. Você está lá. Então, para você, o entendimento daqui, você já pegou, já linkou, já sabe o que está acontecendo. É né? hábito, né? É, diferente. Então, assim, como eu já tenho esse hábito do passado, eu tive que ter, né? Então, assim, eu trouxe isso até para a parte minha de ambulatório, de consultório médico. Então, assim, eu não posso levar para um paciente meu que eu estou tratando obesidade qualquer informação que eu peguei hoje no Instagram. Isso para mim é impensável. Você é o topo da pirâmide, claro. Não tem nada a ver, né? Essa informação pronta e... Uma coisa é formação, outra coisa é informação. Exato. E aí, quando às vezes eu vejo uma coisa muito interessante, aí eu tenho que me dar o trabalho, tenho que pesquisar. Porque se eu acreditar em tudo que eu vejo ali, só porque eu achei interessante... Até você tem que desconfiar do que você está vendo. É difícil. Eu fico imaginando você numa festa de casamento ou no almoço de final de semana, as pessoas perguntando para ela, Thalita, isso aqui, você acha que é bom? Pode? Não sei o quê. Né? Deve ter direto, né? Olha, não é fácil. Né? Deve ter. Quem te procura no consultório hoje? Quem é o seu paciente? Está muito frio, você me fala, tá? Quem é o paciente que te procura hoje, fora do hospital? De tudo, desde o adolescente até o... Adolescentes, eu não atendo adolescentes, atendo mais a partir de 18 anos, porque eu brinco que adolescente e criança é um mundo à parte, e eu até fugia desse mundo na residência. Então, outra pasta. Exato, então é algo que eu não me especializei, e como são muitas informações, eu não atendo adolescentes. Mas eu brinco que meu leque de pacientes, ele é muito abrangente. Porque assim, hoje, acho que como todos os nutrólogos, obesidade. Sim. Hoje, a maioria dos pacientes que me procuram é para tratamento de perder peso, sobrepeso, obesidade. Eu tenho muitos colegas médicos que me encaminham pacientes. Imagino, sabe o seu trabalho. Exato. Então, assim, eu estou dentro de um hospital cardiológico, então a maioria dos pacientes é hipertenso, dislipidêmico, diabetes, pré-diabetes, e o cerne de tudo isso é o sobrepeso ou a obesidade. Então, eles já encaminham para mim tratar essa perda de peso, né? Para fazer essa perda de peso.
mas eu vejo também muitos pacientes oncológicos, tenho grandes colegas oncologistas dentro do hospital, então eu virei um pouco de referência para pacientes oncológicos. Que é específico. Né? Que é específico. Muitos pacientes sarcopênicos, que são aqueles vozinhos com baixa massa muscular, com baixa força, então eles também me procuram muito. Então, assim, eu tenho uma gama bem Diversa, abrangente, né? bem abrangente dentro do consultório. E, assim, eu gosto de tudo um pouco. Sou apaixonada pela questão de obesidade, porque eu acho que isso muda a vida do paciente. Verdade. Eu acho que essa questão de controlar o peso, controlar a inflamação, isso é uma medicina de longevidade. Se você tá não, dentro, né? exato, Claro, se você não claro. controlar seus níveis de açúcar, o glicose, de colesterol, você não vai envelhecer bem. É impossível, entendeu? Então, quando a gente fala em longevidade, é tudo isso. Deixa eu te provocar. Colesterol alto. Estatinas. Eu espero que você me responda. Depende, Kim. Às vezes o paciente precisa, o colesterol está muito alto e a gente precisa fazer um break aqui. E as estatinas são importantes. Doutora, mas as estatinas destroem a COQ10. É isso mesmo? Pois é. Me fala um pouquinho. Vou responder, depende. Mas... Não, sim, eu imagino que sim. É. Mas eu sou fã número 1 de estatina. E te digo mais, eu tomo estatina. Não, você não toma. Tomo estatina. Não toma. Tô te falando. Sou casada com um cardiologista, mas não é nem por isso, tá? Bola tá bem assistida. A minha dislipidemia é familiar. Eu tenho um LDL de 200. A gente hoje busca um LDL abaixo de 120, de 100. Eu vou mandar minha mulher ver isso, que você falou umas 800 vezes. Exato. Ela tem igualzinho você. Então. O dela é alto, desde sempre. A mãe também. É o seu caso. Cadê a medicina proativa? Sabe o que a gente está fazendo? Acúmulo de gordura nos vasos dela. Daqui 10, 20 anos, ela vai fazer uma angiotomo, ela vai ter. Não tem como fugir. Isso que eu falo, a medicina é proativa. E eu, como eu prego uma medicina proativa, eu não posso deixar de fazer isso comigo. Então, eu já tomo estatina. Mas essa questão, por que depende essa questão do colesterol? E aí entra muito a tecnologia, novos exames. A doutora vai explicar aqui, colesterol é bom também. Sim. Ela vai explicar mais, né? Não é colesterol, as pessoas pensam, né? O leigo que não é da área, que está assistindo, fala, não, mas calma. Colesterol é bom. Sem colesterol a gente não vive. A gente precisa dele nos nossos neurônios. O hormônio feminino é guardado na gordura. Exato, produção hormonal. Então, assim, colesterol também é vida, assim Pronto. como a estatina. Só que a gente tem que saber, a gente não falou da medicina individualizada? Pronto. É isso, a gente tem que saber qual paciente tem indicação para usar estatina. E hoje a gente tem esses meios. A gente pode dosar um LDL, um colesterol total, uma apolipoproteína B, que é mais específica do que LDL. A gente pode olhar para o passado desse paciente. Gente, genética. Você nasceu, seu pai, da sua mãe, você carrega alguma coisa deles. A genética existe, entendeu? Olha para o passado. Pode se manifestar em mim ou num filho. Exato. Mas no caso, por exemplo, do colesterol, ok, bateu na doutora aqui, né? Tá, veio carregando, né? Por isso que dizem que o importante, a gente fala de nutrição, trouxe vários aqui sobre genética, biogenética, as meninas estiveram aqui. Tem que ver desde do passado para ver essa criança, né? Uma análise, né? Exatamente. Então, assim, é dosar esses exames, é fazer um ultrassom de carótidas. Ah, olha, eu tenho pacientes, a gente sabe que essa questão da estatina é super controversa, principalmente com os nutrólogos. E tem muitos nutrólogos que não gostam da estatina. Mas vou te dar um exemplo, assim, rapidinho. Eu tenho um paciente de 75 anos, super ativo, memória, trabalha, alta performance. Ele sempre buscou alta performance, passou a vida inteira em um instituto de nutrologia. Fazia acompanhamento, tudo mais. Esse paciente teve um AIT, que é um acidente, é tipo um AVC, só que ele é transitório, entendeu? É um derrame transitório, para ficar mais fácil. Então, ele foi internado no HCOR com essa suspeita desse AVC, buscaram as principais causas desse AVC, que a gente tem causas específicas. Ele não tinha nenhuma causa para ter tido esse AVC, ok?
O que ele tinha? Ele já tinha esse ultrassom de carótida de 2 anos atrás, com essa placa de ateroma e um LDL alterado. É um paciente que de cara a gente tem que entrar com estatina. Porque se a gente já viu uma placa aqui, a gente sabe que esse paciente tem maior risco de ter um AVC, de ter um infarto e outras doenças. Esse das carótidas é o cintilografia gráfica? Não, esse é ultrassom, um exame super simples. Eu sei, eu às vezes quando faço, tá. Super simples. Esse paciente, então, o que levou ele a ter esse AVC? Foi não ter usado a estatina. Tá, agora você explicou bem. Entendeu? Se ele tivesse utilizando a medicação, provavelmente ele não teria um derrame. Ele não teria tido esse AVC. Então, assim, a gente tem que achar o paciente certo. A gente tem que fazer o diagnóstico e intervir quando necessário. Mas você está falando uma coisa que me faz pensar o seguinte. Como a gente é cheio de preconceitos. Sim. E acaba não fazendo o negócio por uma informação totalmente deturpada que você sempre ouviu seu pai falar e você também continua assim. Aí vem uma profissional da área da saúde e fala, o medicamento foi feito para isso, olha o que acontece quando não usa, é uma burrice. Sabe uma coisa legal das estatinas? Você deve ouvir isso muito. Que a gente tem que desinflamar o corpo. Sim, a palavra desinflamar vem no sucrilho também, tá todo mundo desinflamado. Exato. Você sabe que a estatina é um dos mais poderosos anti-inflamatórios que existe, é a estatina. Sabe que eu tava lendo até você tá me provocando aqui, muito bom falar com você sobre isso. Eu tô falando isso porque o meu preconceito em relação à estatina é exatamente esse que eu tô... Eu sofro isso todo dia no consultório. Né? Aí principalmente homens, mas minha testosterona vai cair, e aí eu vou ter menos performance, e aí Ele depleta, doutora? O hormônio pode cair sim, né? A produção hormonal, porque você vai abaixar a quantidade de ácidos graxos livres ali no corpo. Sim. Então o hormônio pode cair. Eu falo assim, olha, Mas calma, vamos modular isso, não é que... E não é o fim do mundo e não quer dizer que a gente vai ficar com esse hormônio baixo, não é isso, a gente vai acompanhando. Medicina individualizada, o hormônio caiu demais, mesmo com o uso da estatina, o que a gente pode fazer? A gente tem meios para contornar isso também. Às vezes o cortisol alto dele ou outra situação dele depleta muito mais do que a própria estatina. Muito e ele vai mais. julgar que vai culpar Cortisol, falta de sono, estresse, tudo isso faz nosso hormônio despencar. Excesso de gordura, nada mais abaixa o hormônio do que gordura. Excesso, sobrepeso, obesidade. Tanto é que você faz o paciente perder peso, perder gordura, a testosterona dele salta lá para cima. Essa doutora é insuportável. É verdade. Mas você concorda que a gente tem muito preconceito? Muito. Imagina você lá na clínica, né? O hospital é um outro jogo, né? Mas na clínica, quando o paciente está na frente da doutora, ele tem que desaprender um monte de coisa para poder aceitar, para ter performance no tratamento. Exatamente. Porque... E não é um trabalho que eu faço assim em uma consulta. Às vezes eu falo para ele, olha, você tem indicação de usar estatina, a gente já tem essa questão da aterosclerose, coisa e tal. Às vezes o paciente ele não aceita. E tudo bem. Ele vai fazer o processo de histórias que você falou, depois ele volta, ele vai ler, talvez, não sei. Isso, eu vou orientar o máximo que eu posso. Eu converso muito com meus pacientes, para depois eu conseguir chegar e conseguir implementar essa medicação. Às vezes vou precisar da ajuda do cardiologista, de outros médicos. É transdisciplinar, né? Não é nem multi, é transdisciplinar. É tão engraçado, eu tenho um paciente que é um querido, e ele faz acompanhamento com cardiologista, ele já usava estatina. Só que o último exame dele, assim, ele perdeu peso, perdeu 10 quilos, fazendo atividade física e tudo mais. 70 anos, você vê ele, parece que ele tem uns 40. Só que o LDL não estava na meta que eu queria estar, que era abaixo de 100, abaixo de 120. Eu falei, você vai voltar no seu cardiologista, fala que a sua nutróloga quer que aumente a estatina. Quando ele falou isso pro cardiologista, ele falou assim, eu preciso do número dela para ontem, que eu preciso indicar elas para os meus pacientes. Porque assim... Cardiologista não tem essa visão. O cardiologista morre de medo, às vezes, de nutrólogos, porque tem nutrólogos que é contra a estatina. Não, eu tô te falando por isso. Claro que eu já ouvi, claro que... Incrível isso. Não posso deixar vocês sem perguntar sobre homem e mulher. Ainda estamos na senescência aí e tal. Vulgarmente falando, chip da beleza ou... Hoje a testosterona é muito usada, assim, também vem no sucrilho, tanto homens quanto mulheres, de maneira assim,
bizarra, né? O que estão usando e de maneira errada. Mas falando da testosterona para esse indivíduo de 60, talvez, ela tem o seu valor, né? Ela tem o seu valor quando o indivíduo precisa, né? Muito. Ela tem o seu valor. Nosso corpo, ele é coordenado, ele é regido por nossos hormônios. Sim. Então, assim, a gente falar que um paciente de 60, 70, 80, ou até mais novo, paciente de 40, que é um hipogonádico, ou seja, tem uma testosterona mais baixa, ou a mulher na menopausa, e ela não precisa dessa reposição, pra mim, é assim, um cúmulo do absurdo. É uma iatrogenia médica. A gente tem médicos ainda que têm essa visão. Isso me deixa... Né? Ainda tem. Isso me deixa desesperada. Porque, assim, e tem muitos mitos. E assim, a medicina hoje, principalmente essa medicina de longevidade, de nutrologia, eles não ajudam a gente. Porque eles vão criando narrativas que só pioram tudo. Como se chip da beleza fosse indicado para todo mundo, como se testosterona fosse indicado para todo mundo. Então, eles fazem os outros médicos ficarem ainda mais cautelosos. E é quase um pavor. Exato. E não tem que ser assim. Igual, chip da beleza. Primeiro, não é chip... Nós não somos vacas, então assim, é um implante hormonal. Eu brinco. E muita gente, quando me conhece, inclusive os médicos, os pacientes, falam assim, como ela é uma médica totalmente correta, de dentro de um hospital, ela vai ser contra o implante hormonal. Eu não sou contra o implante hormonal. Desde que muito bem indicado. Pra quem, né? Pra quem? O implante hormonal, ele tem muito estudo fora do Brasil. Estados Unidos, Europa, se eu não me engano, é uma das formas de reposição hormonal mais feitas lá fora. Porque tem mais segurança, entendeu? O problema é que aqui no Brasil a gente inventa coisas da nossa cabeça. Eles começam a fazer implante para todo mundo e não é assim. Agora, uma mulher na menopausa que tem indicação, que não tem... Dá vida pra essa Exato, que não tem contraindicação, Verdade. sabe? É um meio muito eficaz de repor os hormônios. Então, assim, a gente só muda a via. É um gelzinho, é um implante. Gente... O hormônio está sendo feito, a gente só mudou a via de administração. Verdade. A gente só tem que saber para qual paciente indicar. Igual antes mesmo, tinha muito mito com relação de neoplasia de mama, de ovário, e reposição hormonal. Eu não vou fazer reposição hormonal porque eu tenho medo de câncer. Gente, reposição hormonal, ela não causa câncer. Não tem nada a ver. A gente só tem que investigar muito bem essa mulher se ela não tem nenhuma contraindicação absoluta para fazer essa reposição. Hoje, grandes oncologistas, eles falam assim, é melhor a mulher, é mais saudável a mulher fazer a reposição, quando bem indicado, do que não fazer. Eu ouço muito isso. O não fazer, você tá... O não fazer é crucial para o paciente. Você tá desgraçando aquela pessoa. Exatamente, porque depois vem uma osteoporose, depois vem uma osteopenia. O que eu pego de pacientes, como eu tenho muitos pacientes, depressão, sarcopênicos com 70 anos... Gente, aquela paciente, se ela tivesse feito a reposição, às vezes ela não estaria como ela está hoje, entendeu? E a gente tá demorando para envelhecer. A gente está cada vez envelhecendo, tem mais a população mais idosa, mas que está vivendo mais. Então, assim, um paciente hoje de 70 anos, tem gente que está no auge da vida. Pior que tem mesmo. Então, assim, tá viajando, tá carregando mala, tá fazendo tudo. Namorando. Exato. Você via aí uns caras com uma idade bem avançada, com meninas mais novas. Você não via muito, agora você vê bastante isso. Como que você tira o cara tá com saúde. Exato. Como você tira o hormônio desse paciente? Não pode. É claro, vão ter alguns casos de contraindicações? Vão. Sim, mas aí eu tenho que fazer uma imersão em cada paciente. Exatamente. Se eu pular essa lição, né? Exatamente. O nosso corpo sem hormônio, ele também não funciona. Sono. Que é um outro mal. Sim. Uma outra pasta. Claro que cidade grande, estresse, cortisol, tudo que a gente acabou de falar, né? Mas a população está dormindo mal, né? Assim, nos grandes centros, né? Sim. Por tudo isso que a gente falou. Exatamente. Acho que principalmente ligado a estresse, estilo de vida. E o sono, eu vejo, às vezes, ele é muito subestimado. Às vezes você pega, assim, um atleta mesmo. O maior anabolizante que tem é o sono. É o sono. Gente, pra fazer o recovery, né? Exato. Dormir menos de 6 horas, 8 horas é impensável. Impensável. E tem muita gente que isso tá mudando um pouco, mas no passado, não sei se você vai lembrar, tinha muita gente que batia no peito, eu só durmo 4 horas. Até hoje é assim, tem isso. Mas era um valor, né? Sim. Você tem razão. E acordo bem, Exato. né? Acordo 5 horas da manhã, acordo 4 horas da manhã. Gente, isso é um absurdo.
O sono é a hora que a gente tem para fazer a nossa reparação. É a lavagem, né? Tecidual, de neurônios, de tudo. É verdade. Hoje em dia eu pego muitos pacientes que morrem de medo de Alzheimer, Parkinson, doenças demenciais. Se você não dorme direito, você tá quase uma vítima para essas doenças. Tá nessa fila aí. Claro. E outra coisa que é muito ligada a sono, como eu falei, estilo de vida, cafeína. Tem muita gente que não lembra ou não sabe o potencial. Não me tira a cafeína, doutora. Você tá não me tiro, amo cafeína, mas tem que ter limite de quantidade, de horário. Ela é muito potente. Ela é muito potente. Ela é muito potente. Eu vejo gente tomando um cafezinho 8 horas da noite e falando, não, mas eu durmo que nem um bebê. Eu ouço isso. A cafeína atrapalha. Ela atrapalha a produção de melatonina. Ela atrapalha a gente fazer essa limpeza que a gente precisa. Genético, ela abriu no ar aqui. E eu tenho que tomar cuidado com a cafeína. Eu sou um metabolizador mais lento e tal. Então, exatamente. Posso, mas uso no máximo, sei lá, 200 no dia, 200 miligramas. E até que horário que você toma cafeína? Puta, doutora, na hora do almoço, assim, 2 da tarde, né? Não tomo mais café depois de 2. Exato. Ela tem uma meia-vida muito, muito longa, de 6 né? horas. Verdade. Então, assim, no máximo até 3 horas da tarde. Depois disso, a cafeína não faz bem para ninguém. Você gosta de magnésio inositol pro sono? Adoro. Você gosta... A melatonina, cada um fala uma coisa, né? Eu... fazer uma meia-culpa aqui, eu sempre estou nas feiras lá fora, né? E quando a gente... Agora não precisa mais, mas... Enfim, quando não tinha aqui as coisas... E, claro, melatonina, 10 miligramas sublingual, né? Quanto mais miligramas, é que nem probiótico, e, né? 12 bilhões, aí, aquela história. Mas precisa tomar cuidado com a melatonina também, né? É um antioxidante poderoso, é um belo produto, mas não é assim como estão usando, né? Não. E a melatonina, novamente, cai naquilo. Depende para quem. Então, um paciente jovem, quando eu falo jovem, gente, até uns 40 anos, 50 anos para mim ainda é jovem, tá? Viu? Aí, Andy, você tá 50 fora da anos lista. ainda tá jovem. Gente, você não vai ter uma deficiência de melatonina, o seu corpo não vai estar produzindo menos melatonina. Então, assim, não tem por que você usar. Agora, ela tem um alto poder de antioxidante. Só que são em baixas dosagens. Então, hoje em dia, a gente usa melatonina. Não precisa de 10 miligramas. E tem muita gente que vai tomar 10 miligramas de melatonina vai acordar mal no outro dia. Tem um rebote terrível. Eu sei. Então, assim, agora já pro idoso. O idoso não. Ele tem uma menor produção de melatonina pela glândula pineal. Isso a gente já sabe. Isso é documentado. Tá. Então, pro idoso, isso vai ser maravilhoso, a melatonina, entendeu? Então, assim... E tem pessoas mais jovens que também têm uma melatonina que produz um pouco menos de melatonina. Então, certas comorbidades também que podem levar a isso. Então, assim, depende para quem. Mas hoje a gente, para pacientes mais jovens, a gente tende a usar uma dosagem mínima com o intuito de ser um potente antioxidante. A mulher que está te ouvindo, gosta do seu trabalho, já ouviu falar no seu nome. Ela quer te perguntar uma coisa que o mundo quer saber. Doutora, o que eu faço com a minha lipodistrofia ginoide, mais conhecido como celulite? Essa a gente ficaria 10 dias aqui também. Mas assim, como a gente fala aqui com tantos profissionais, né? E claro que eu imagino que a sua resposta vai ser tudo que a doutora falou até aqui agora, de hábitos e costumes que você tem que fazer, né? Para que isso também não ocorra. Mas é mais profundo que isso, essa inflamação, né? Mais profundo que isso. É muito profundo, é muito difícil de tratar, é muito amplo, é muito complexo. Mas é claro que a gente não tem o dia inteiro. Se eu pudesse falar uma coisa para diminuir celulite, retire o açúcar da sua vida. Puta, meu. Pronto. E quando a gente fala em açúcar, a gente tem que lembrar que... Não é só Não é só aquele açúcar branco de mesa, tá? Tudo que tem. Exato. Pão, macarrão, tapioca. Gente, não é tirar, pelo amor de Deus, tá? Não é tirar 100%. Mas a gente tem que reduzir. Açúcar e inflamação. Açúcar e inflamação. É isso que eu devo pensar, então. É isso que você deve pensar. Tá bom. Então, por isso que ela falou assim. Exatamente. Então, a gente tem que tirar o máximo do açúcar da nossa vida. Se fosse para falar uma coisa de celulite, seria isso. Eu posso colocar também nesse seu protocolo que mulher tem, pelo menos eu vejo, ingesta de líquido, água. Sim. Bebe um pouco.
São as mais pouquíssima. conscientes que... Exatamente. Mas eu vejo isso. E quando você calcula essa quantidade de água, que é aproximadamente 35 ml por quilo de peso, gente, vai uma dose assim, 3 litros por dia, 2 litros por Duvido dia. que a média faça isso. Aí, sabe como que eu brinco com meus pacientes? Eu falo assim, se você não é capaz de beber água, você vai ser capaz do que na vida? Nossa, tapa na cara. Não é? Nossa, ela é contundente, meu. Eu falo- Cada uma ela dá... Aí eu falo assim, mas eu verdade, não... É verdade. É um bom tapa Aí o isso. povo fala assim, mas eu não aguento, eu fico toda hora no banheiro. Eu falei, que maravilha, seus rins estão funcionando. Sinal que seu sistema tá Exato. funcionando. Olha ali, as mulher não quer ir no toxinas. banheiro, né? As verdade. toxinas estão sendo eliminadas. Toma um monte de suplemento, um monte de remédio pra desinflamar. É verdade. Mas aí tá desinflamando pelo xixi, pelo cocô, que o intestino tem que funcionar. Sim, sinal que tá tudo em ordem. E aí não quer tomar água. Eu falo, gente, se a gente não é capaz de tomar água, vai ser capaz do que nessa vida? Para a saúde, caminhando aqui pro final, para a saúde eu devo entender que com a idade, ao final do dia, eu deveria comer menos. Isso é uma máxima que a gente deve considerar ou não? Há quem diga o seguinte, mas doutora, de manhã eu vou treinar. E se eu parar de comer carboidrato às 6, 7, eu morro no dia seguinte de manhã. E aí? Então, como eu te falei, eu tento sempre ser o mais respaldada possível por artigos científicos. E é difícil, né, artigos científicos nessa área de longevidade, coisa e tal, mas saiu um muito interessante no New England, acho que foi 2024. E essa questão do horário da alimentação. Um dos fatores que a gente pode mudar na nossa vida, que mais representa aumentar qualidade de vida, é comer mais cedo. Você acredita? E lá no estudo eles ainda falam mais. Encerrar mais cedo? Até 7 horas da noite. Puta merda. Que e assim, tem toda a lógica. Faz sentido. Toda a lógica. Porque você come muito tarde, 8, 9 horas, você faz aquela mega produção de glicose, você libera mais insulina. Toda vez que você tem muita insulina no seu corpo tá mais inflamado. O seu corpo foi deitar. Todo o trato o meu aparelho digestório ele é mais lento. Exatamente. Para dar atenção ao sono. Exato. Aí eu fui produzir aquele tanto de energia e fui dormir. O que eu fiz com aquele estoque todo de energia? Eu tive que produzir uma grande quantidade de insulina para pegar aquele açúcar e levar para dentro da célula. Parte vira gordura e a outra parte vai pro banheiro no dia seguinte. A maior parte vira gordura. Escutou Entendeu? aí, Andy? Pois é. Quer tomar remédio para depressão? Não. Então, assim, comer mais cedo é uma máxima. E assim, tem pacientes, principalmente ultramaratonistas, atletas de alta Caso performance, específico eu tô falando. que são totalmente diferentes, que a gente a faz maquinaria é outra. Exato, a gente faz um recover no dia anterior e Sim. coisa e tal. Mas isso é diferente, Sim, tá? sim. Mas se eu pudesse falar uma Exceção à máxima, regra, isso. Tá. É comer mais cedo, o comer mais cedo possível que você puder, vai trazer benefício para sua saúde. Não estou satisfeito ainda com a resposta. Eu quero mais uma que seria o seguinte: ao comer, se eu tiver que comer mais tarde, até umas 8, proteína. Proteína. Tá certo. Tá certo. Proteínas, vegetais, legumes, evitar Não vou carboidratos. socar carbo, certo? Não vou fazer essa bomba de insulina. Exatamente. Não preciso Não fazer isso com o meu precisa. corpo. Deixa pra comer um Eu já fiz a ingesta pela manhã até a hora do Exato. almoço. Deixa pra comer no café da ali. manhã, exato. Carboidrato no café da manhã, olha que delícia. Na hora do almoço, não tira o arroz e o feijão. Arroz e o feijão é maravilhoso. Então, assim, mas à noite, prefira as comidas mais leves, uma proteína, uns legumes, uns vegetais. E fica até mais fácil, né? Fica mais fácil, realmente fica. Você pega uma salada e uma proteína. É. Gente, não. É o que eu faço. Eu também. Sinceramente, é o que eu acostumei. Pra mim é o ok, é excelente fazer. Eu também. E é mais fácil de fazer, de preparar, deixar pronto. Você prepara a proteína, Sim, deixa lá, sim, faz e pronto. Agora, eu quero que você me dê um recado para sua... Vamos imaginar... Fala um nome feminino aí qualquer. Carla. A Carla acabou de sair da faculdade de medicina. Ela acabou de se formar. Ontem ela pegou o canudo. O que você diria para Carla que vai iniciar a jornada na medicina? A medicina não é esse mar de rosas que pintam por aí. Não é esse programa que mostram no Instagram. A medicina é muito mais complexo. E para isso, os profissionais precisam de estudo, precisam de dedicação, precisa correr atrás. Não vai ser um caminho fácil, mas ele é necessário. A gente precisa de profissionais
que estudem mais, que desempenhem uma melhor função. E para isso, a gente precisa de ter uma boa residência, uma boa especialização, precisa prestar prova de título. A gente não pode ser qualquer um. Não romantizar demais a profissão. É um sacerdócio, vai ter que ali se dedicar muito. Exatamente. E você sabe que muito legal que você falou. Eu fiz uma entrevista recentemente com um colega seu, já com quase 80 anos. Fiz essa pergunta para ele ano passado, em outubro, lá no Nex. E ele me deu uma resposta muito parecida com a sua, quase idêntica, em falar do estudo diário e não romantizar demais e gostar de gente, né? E muito parecido com o que você falou. E é bem verdade, né? Eu tenho muitos amigos médicos, onde os filhos estão estudando medicina, e muitos neurologistas, amigos, me disseram: ô Kim, os meninos querem logo ficar famosos e não querem a jornada. Sim. Ninguém quer a jornada, ninguém quer. Então, assim, ele falou: o que será da medicina amanhã, né? A gente estava falando sobre isso. Então, a sua resposta foi contundente. É isso mesmo. É né? isso mesmo. É legal você dar esse depoimento. E como é que você está esse ano de 25? Deixa aí o teu Instagram, onde as pessoas te acham. Como é que está o seu dia a dia? Hospital, consultório? Não sei se você tem dado palestras, se você é chamada. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu ano aí, 25? Eu brinco, a gente acha que o ano não pode ficar mais corrido do que já está. Gente, janeiro parece que já se passaram 6 meses. Minha vida é um turbilhão, porque eu faço tanta coisa, parece que eu tenho um tanto de função. Mas eu tô sim no hospital, tô no consultório. A gente tem um instituto, né, que como você falou, chama Instituto Mutari, que veio do latim, que traz isso de mudança. A gente quer mudar a vida do paciente, mudar para melhor, é claro, né? Então, estou lá com meu sócio nesse Instituto Mutari, é um local muito legal, muito aconchegante. Onde é? Fica ali na Cubatão 86, perto da Paulista, perto do HCOR. Super bem localizado. Super bem localizado, o atendimento lá é maravilhoso, vale a pena conhecer. Então, tô sempre me dedicando a essa parte de consultório, de hospital. Sim, faço palestras. Recentemente escrevi um capítulo de livro, foi algo bem legal, foi algo novo. Que legal. Mais um filho que eu brinco aí que surgiu. Sempre assim, dentro do hospital, estou falando da nutrologia para diversas áreas, não só para a parte médica, como reabilitação, fisioterapia. Então, eu atuo... todo o ecossistema aqui envolve. Exatamente. Então, eu tento atuar muito nisso. Esse ano tem alguns projetos legais. Vou para o Congresso Europeu, que vai ser em Praga, de nutrição enteral e parenteral. Quero levar alguns estudos. Quero me dedicar muito esse ano a levar estudos. Colocar mais a minha cara, a minha instituição, mostrar mais do que eu faço. Se você quer transformar, você precisa formar. Exatamente. É o que você está fazendo. Foi o que eu te falei também. Eu não era tão atuante em redes sociais, até por falta de tempo, falta de organização, eu acho, né? Porque acho que falta de tempo não pode ser uma desculpa. Verdade. Não pode. Verdade. Então, acho que falta de organização. Então, em 2025, eu quero mudar isso. Eu vou aparecer mais, eu vou dar mais o tapa à cara. Já mudei. Por isso, assim, podem me convidar que eu estou aceitando todos os convites. Muito bom. Olha, eu estou conhecendo a doutora hoje. Parabéns, assim, pela jornada. Você é muito cerebral, a gente percebe, assim, a experiência que ela tem, né? Muita experiência embarcada e ela já liga logo as coisas, a gente vê que tem muita propriedade. Parabéns aí pela jornada, espero que você volte outras vezes com outros colegas aqui no QualityCast. A gente vai fazer coisas juntos, você vai ver como vai ser legal. E um excelente ano para você. Para nós. Né? Pessoal, esse foi mais um QualityCast. Você que não me conhece, me siga no Instagram, Marcelo_Kim_. E o mais importante, não deixe de curtir o canal, compartilhar, porque realmente é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Ó, doutora, aquela câmera do meio lá, vamos dar tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Até.